Olá, meu nome é Priscila Rossinete Ruffinoni e eu sou professora de Filosofia e Estética na Universidade de Brasília, UNB. Eu estou aqui para abrir esse módulo de Estética com essa aula em que eu vou abordar a disciplina Estética por 3 focos diferentes. O primeiro, Estética como experiência sensorial do homem no mundo. O segundo, Estética como filosofia da arte. E o terceiro, Estética e arte como experiência vivencial do homem no mundo, histórica e politicamente. Espero que vocês aproveitem a aula. Bom, o primeiro tópico da nossa aula, Estética como experiência sensorial, vai levar em conta várias relações interdisciplinares entre estética e outras áreas do conhecimento, da filosofia e também de outras disciplinas. Bom, eu ia propor primeiro que vocês começassem, professores, com uma experiência em sala de aula. Se vocês perguntassem para os seus alunos o que é estética ou o que o termo estética e filosofia da arte trazem à mente deles, provavelmente eles diriam algo em torno de a ciência do belo, arte, beleza, essas várias palavras um tanto vagas para eles, provavelmente tudo isso apareceria. Mas apareceriam também outras questões, apareceriam questões que envolvem a estética do corpo, muito comum na nossa sociedade, questões em torno de filmes, de livros, de atores famosos, de atrizes, todas essas questões que hoje em dia comportam também semanticamente o termo estética. Como eu disse para vocês, a nossa aula terá 3 tópicos. Esses tópicos vão tentar levar em conta essas 3 partes da estética, as várias interdisciplinaridades e tentar, de alguma forma, dar conta dessa gama de significados que geralmente vem associada ao termo estética. A gente precisa lembrar que não podemos nem deixar de levar para os alunos um texto mais histórico relativo à arte e à estética, mas também não podemos nunca esquecer que os nossos alunos têm preocupações com a própria sociedade em que eles vivem. A filosofia é também um instrumento para se pensar essa sociedade. Nesse primeiro tópico, como eu disse para vocês, estética como experiência sensorial, provavelmente esse tópico não apareceria numa enquete sobre o que é estética. Eu creio que poucos alunos diriam que estética se relaciona à sensibilidade. Muito embora, acho que todos nós sabemos que a palavra estética vem do grego aesthesis, que tem em sua origem o sentido de sensibilidade. Sensibilidade num sentido muito específico. Não é sensibilidade, aquela sensibilidade que nós relacionamos àquela pessoa que entende de arte, que conhece arte. Sensibilidade num sentido muito estrito. Sensibilidade no sentido de conhecimento pelos 5 sentidos. Estética, em grego, tem esse sentido restrito. Um conhecimento estético era um conhecimento, então, que se dava pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, que se dava pela experiência. Percebam onde eu quero chegar. Estética como experiência sensorial do homem no mundo é uma possibilidade de se abordar o termo estética, por um lado, totalmente diferente e que pode colocar para os alunos questões como o que é o belo, o que são as coisas belas e também colocar a estética em relação a uma outra disciplina, a epistemologia, a teoria do conhecimento, porque o conhecer estético pode então vir associado ou contraposto a um outro saber, que é aquele que nós dizemos que é o saber epistemológico, o conhecimento com C maiúsculo. Vocês notaram, eu creio, que nós estamos aqui falando de um dos cernes da própria filosofia. A filosofia trabalhou desde o começo, ou pelo menos desde a Grécia, enfim, se a gente for localizar o início da filosofia na Grécia, com essas relações do que nós podemos conhecer, como podemos conhecer, o que é o ser, como podemos conhecer o ser a partir das múltiplas aparições do ser no mundo da experiência, ou precisamos conhecer a essência deste ser que se dá numa ideia e depois assim vai para o mundo. Essas questões, elas também reportam ao termo estética. Vamos ler aqui comigo um trecho que eu acho que vocês já
conhecem de um livro importantíssimo que também trata de estética, além de tratar de várias outras questões, que é A República de Platão. No livro 5, Platão escreve em relação ao belo. Ele faz então as perguntas: o que é o belo? O que é o belo? O que é belo? E há uma diferença entre o que é belo e o que são as coisas belas. O que é o belo em si. Esse belo ideia que é belo apesar de todas as corrupções do mundo. E vamos ler comigo aqui, eu vou ler então um trecho do livro 5, em que Sócrates, personagem de Platão, assim interpela os seus amigos, os meninos que estão discutindo com ele. Ele diz então: quem aceita a existência de coisas belas, porém, nem acredita que possa existir a beleza em si, nem admitiria que o levassem até esse conhecimento, és de opinião que vive a sonhar ou que esteja acordado? Pergunta Sócrates. Reflete um pouco, diz Sócrates. Sonhar para alguém que esteja dormindo, quer esteja desperto, não consiste em tomar a imagem de uma coisa, não pelo que ela é como imagem, mas pela própria coisa com a qual ela se parece. Ou seja, o que diz aqui em relação ao belo Sócrates? Ele diz: se você acredita que existem coisas belas, mas que não existe o belo em si, você não estaria tomando a imagem das coisas, como elas aparecem para você na experiência, pela coisa em si mesmo? Ou seja, nós não estaríamos assim mergulhados na experiência como aquele homem que dormindo toma as imagens de sonho por aquilo que é real? Não estaríamos, então, portanto, fora de um nível do conhecimento e dentro de uma espécie de imagética, de imaginário, dentro de um grande sonho, esse sonho que seria a experiência? Enfim, vocês já notam aí que, se vocês tratarem deste tema com seus alunos, que o próprio Platão traz questões relativas à estética, então, como essa experiência do homem no mundo. Estética como experiência do homem no mundo se contraporia, então, com essa experiência mais profunda, que seria o próprio conhecimento, que se daria apenas quando nós nos reportamos às coisas como as coisas são na realidade, e não com as aparências. Vocês conhecem também a famosa alegoria da caverna. A alegoria da caverna, se tomarmos nesse sentido, para dentro de uma aula de estética, ela também repõe a mesma questão que Platão já explicita aqui no livro 5. Vale lembrar que a alegoria da caverna está no livro 7, da República, né? A alegoria da caverna diz o quê? Que os homens acorrentados que olham para a parede da caverna apenas veem passar sombras. Eles nunca sabem realmente sombra do que são estas que estão passando na parede da caverna. Vocês se lembram dessa alegoria. Portanto, o que diz Platão em relação ao conhecimento estético? Que esse conhecimento estético é sempre frágil, é sempre fraco, é sempre enganador, ou pelo menos quase sempre, porque vocês mesmos já devem estar pensando que em vários outros textos de Platão, o próprio Platão pensa esse caráter mimético, esse caráter estético das imagens de outra forma. Aliás, Platão não teria escrito em forma de diálogo, uma forma mimética, se ele não tivesse em conta toda a ambiguidade que o termo possui, que esse termo estética possui. Mas vocês devem estar se perguntando: sim, eu vou me reportar a Platão, eu vou me reportar a um autor da antiguidade, quando os meus alunos trouxeram como rol de palavras que explicam estética, palavras que se relacionam muito mais com a experiência social deles, atuais, e eu vou estar então trazendo uma ideia antiquíssima, enfim, de belo, desse belo essencial que Platão pôs lá na Grécia Antiga. O que isso diria para os meus alunos aqui, agora, hoje, da experiência estética como nós a entendemos, daquela experiência estética que vocês levantaram na primeira enquete desta aula fictícia que eu propus aqui, em que os alunos diriam que estética tem a ver com filosofia da arte, tem a ver com o belo, tem a ver com a arte, mas tem a ver também com o cinema, com as atrizes e com todas essas outras questões, com o próprio corpo, né, o culto do corpo, que nós chamamos hoje em dia de estético, enfim. Nós estaríamos, então, nos retirando do debate, indo para um debate tradicional para não dar conta disso que seria uma experiência hoje, aqui, agora. Eu proporia, então, que vocês elaborassem as questões
num certo sentido. Aqui percebam, se vocês tivessem trabalhado o texto de Platão desta forma com seus alunos, a questão entre um conhecimento estético e um conhecimento epistemológico, um saber com S maiúsculo, um saber que é conhecimento, e um outro saber que, como Platão propõe, é da parte do engano, é da parte do imagético, é da parte do imaginário, essas duas questões se colocariam não de forma enunciativa. Vocês não teriam dito para os alunos, olha, isto aqui é estético, isto aqui é epistemológico. Os alunos perceberiam, pela própria construção do termo, o que significa estético, o que significa epistemológico, o que significa conhecer esteticamente, o que significa conhecer pelas ideias, como diz Platão. Isso eu acho muito importante, metodologicamente falando, porque eu estou propondo para vocês uma forma de lidar com os textos antigos que faz com que deles saiam os conceitos e não que eles se tornem apenas uma ilustração ou que os conceitos venham prontos. Você construiria os conceitos com seus alunos. E mais, você poderia trazer esses conceitos para a atualidade pensando como é que nós julgamos atualmente. Como é, por exemplo, que nós podemos julgar essas imagens que eu estou colocando aí para vocês. Vocês veem aí uma roda de bicicleta encaixada num banquinho de madeira, que é a famosa roda de bicicleta de 1913 de Duchamp. Depois ali mais em cima vocês veem uma pintura cubista em que várias formas, como um pedaço de jornal, um pedaço de violão, formas em sombra, uma partitura, são colocadas lado a lado e simulam uma espécie de vivência moderna, e um pouco abaixo uma obra do Vladimir Tatlin, que a gente chama de contrarrelevos, que são apenas placas de metal estendidas num canto da parede, suspensas por cordas. Como entender essas obras a partir apenas da multiplicidade de ideias de belo que eu teria na experiência? Ou nenhuma delas é bela e nenhuma delas é arte? Um crítico dos anos 50, Clement Greenberg, ele vai propor, para entender as experiências estéticas que a modernidade propôs, inclusive essa ruptura com o belo tradicional, ele vai propor uma ideia de um juízo universal, que todos nós teríamos, portanto, um juízo de belo universal. E ele escreve: os juízos estéticos de valor não são suscetíveis de prova nem de demonstração. E até hoje não houve quem pudesse refutar essa hipótese, seja pela prática ou pela argumentação. Contudo, sempre há aqueles que pouco sabem e insistem em acreditar que os juízos estéticos possam ser comprovados de maneira semelhante às afirmações de fato. Clement Greenberg, nos anos de 1950, ou seja, quase um contemporâneo nosso, repõe questões, é claro que em outros termos, que Platão já punha lá na origem do termo. Existe então uma experiência estética no mundo e existe um juízo estético único que nunca se comprova a partir dos fatos. É isso que Greenberg propõe para que a gente tente pensar como é que as vanguardas se relacionam com o belo, o que é então uma boa arte moderna, entre aspas. Percebam que Greenberg então coloca claramente o que é para ele um juízo estético universal. Há um outro autor, no entanto, mais nosso contemporâneo, Arthur Danto. Ele está escrevendo ainda, portanto, contemporâneo mesmo, no sentido lato nosso, que vai pensar contra essa espécie de juízo estético platônico, entre aspas, claro que Greenberg não é apenas platônico, e tentar pensar como é que a arte se dá no mundo e como é que nós podemos julgá-la a partir da experiência, dos jogos de linguagem, dos jogos que se dão no próprio mundo. E leiam comigo, escreve Danto sobre Andy Warhol, artista dos anos 60, que creio que muitos de vocês conhecem. Ele escreve que Andy Warhol transformou um mundo que nós compartilhamos em arte e se tornou parte deste mundo. É porque somos a imagem que compartilhamos com todas as outras pessoas, ele se tornou parte de nós. Por isso ele deve ter dito que se você quiser saber quem é Andy Warhol, olhe para dentro de você mesmo. Ou melhor, olhe para fora. Você, eu, o mundo que compartilhamos, somos todos da mesma matriz, a matriz da estética, que se daria então na experiência. E contemplemos aqui uma obra de Andy Warhol,
que vocês devem conhecer, porque realmente é extremamente conhecida, as múltiplas Marilyn Monroes, que ele reproduz a partir de imagens de revista, portanto, a partir da experiência menos ligada a um belo artístico essencial, e ele reproduz em cores estridentes, em várias possibilidades. Essa seria uma forma, creio, de levar aos alunos um contato com a arte moderna e contemporânea, sem, entretanto, apenas impor imagens para eles. Aqui, novamente, como fizemos no começo, as questões se põem de forma filosófica. Você vai tentar, então, entender a partir das próprias obras como julgamos esteticamente. Não há respostas. Podemos pensar como Clement Greenberg e vários teóricos pensam que há um juízo universal, um belo universal para o qual todas as obras devem se reportar. E muito embora, claro, que Clement Greenberg não diga belo, diga arte moderna. E há essa ideia de Arthur Danto de que a arte é apenas um jogo no mundo do qual nós fazemos parte e do qual a própria arte é uma entre outras partes. Mas vocês devem estar se perguntando se estética não tem também a ver com filosofia da arte e como filosofia da arte e estética, nesse sentido que nós acabamos de ver, se relacionam. Parece que estamos em focos opostos. Estética, se é um conhecimento por sensibilidade e as preocupações da estética têm a ver, então, com o belo essencial e com o juízo, as artes parecem que entram aí apenas como objeto secundário dessa que seria a questão central da estética, o belo, né? Ou as essências, ou a relação entre o conhecimento e a experiência. Na verdade, na própria Grécia, a gente já vai ter uma reversão dessa ideia platônica de que as imagens e a experiência que se dá por imagens ou pelos sentidos seria uma experiência rebaixada. Vamos voltar a ler um outro trecho de Platão, também de A República, quando ele fala do pintor. Platão diz: quanto ao pintor, pergunta então o Sócrates aos seus amigos, responde mais a seguinte pergunta: é de parecer que o que ele se propõe a imitar é aquele conceito único da natureza ou as obras dos artistas? Ou seja, ele está querendo imitar as belezas do mundo ou o belo? As obras dos artistas, respondeu o interlocutor de Sócrates. Como realmente são ou como parecem ser? Terás de esclarecer este ponto. Que queres dizer com isso? Perguntou o rapazinho ao Sócrates. É o seguinte: um leito, quando contemplas de um lado ou de frente, ou como quer que seja, ficará diferente de si mesmo, ou não difere nada, parecendo apenas que difere, e com tudo mais da mesma forma. É claro, diz o rapaz, né? Um leito visto de frente ou de lado, nós sabemos que é o mesmo leito. Consideras agora o seguinte: a que fim se propõe o pintor, em cada caso particular, imitar as coisas como são em si mesmas ou sua aparência, o que se lhe afigura? Trata-se da imitação da aparência ou da realidade? Claro que da aparência, né? Portanto, conclui Sócrates, a arte de imitar, a arte de pintar, a arte de fazer poesia, está muito afastada da verdade, sendo por isso mesmo dá a impressão de poder fazer tudo, de poder fazer leitos, de poder fazer homens, árvores, por só atingir uma parte mínima das coisas. Simplesmente a aparência, a obra é simples simulacro. Se estamos aqui, Platão está condenando, então, aquela velha noção de mímese, a mímese como uma imitação da natureza, a imitação do mundo. Isso vocês vão ver nos textos que vocês vão ler durante este módulo. Parece, então, que, olhem aqui novamente o meu esquema, que a ideia de leito ou a ideia de belo desce para o mundo nos leitos feitos pelo carpinteiro ou nas coisas belas que estão no mundo. E, por último, esse leito depois é pintado pelo pintor. Portanto, o pintor imita aquilo que já é imitação de uma ideia. 3 vezes imitação. A pintura seria, então, a pintura e a poesia também, a música também é imitativa para os gregos, seria 3 vezes afastada daquilo que é a verdadeira beleza. A beleza do pintor imitaria a beleza da moça, que por último imitaria ou participaria, como diz Platão, da beleza das ideias. Aqui parece que não temos como fazer uma teoria da arte ou uma filosofia da arte, pelo menos não uma filosofia da arte filosófica, apenas histórica. Mas, como eu disse para vocês,
Mesmo na Grécia, essas ideias de mimes e de belo vão sofrer alguns deslocamentos que vão criar outros espaços para a gente poder pensar ideias como arte, construção poética, poiesis, né, que é construir, recriar em grego, que vão ser dadas por um outro autor, que eu também convido vocês a lerem aqui comigo, Aristóteles. Aristóteles escreve, então, na Poética, no livro 4, que a tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a infância. Portanto, imitar é quase parte do nosso aprendizado. Neste ponto, distingue-se de todos os seres por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação adquire seus primeiros conhecimentos, por ela todos experimentam prazer. A prova é-nos visivelmente fornecida pelos fatos. Objetos reais que não conseguimos olhar sem custos, contemplamo-los com satisfação em suas imagens mais exatas. É o caso dos mais repugnantes animais ferozes e dos cadáveres. Isso a gente tem claramente, nós admiramos vários quadros, várias pinturas, vários filmes que tratam da guerra, e nem por isso achamos a guerra bela. A causa é, diz Aristóteles, que a aquisição de conhecimento arrebata não só o filósofo, mas todos os seres humanos, mesmo que não saboreiem durante muito tempo essa satisfação. Sentem prazer em olhar essas imagens, cuja vista os instrui e os induz a discorrer sobre cada uma e a discernir aí fulano ou cicrano. Se acontece alguém não ter visto ainda o original, não é a imitação que produz prazer, mas a perfeita execução, ou a cor, ou outra coisa do gênero. Ou seja, o que diz Aristóteles, não estamos aqui num plano da mera cópia, ou de uma simples cópia rebaixada daquilo que temos no mundo. Porque mesmo coisas que nunca vimos no mundo, coisas que podem ser inclusive inventadas pelo homem, como unicórnios e outros animais fantásticos, podem ser admiradas a partir da mímese. E a mímese nos possibilita a imitação, admirar até mesmo aquilo que nos seria repugnante na realidade. A gente tem vários exemplos na arte moderna, por exemplo, o quadro Guernica, do Picasso, que é uma imitação, nesse sentido aristotélico, de uma batalha, de uma guerra, do resultado de uma guerra, do resultado de uma explosão, mas que ainda assim admiramos como um objeto belo. Se nós aceitássemos aquilo proposto por Platão, de que o belo, que existe um belo em si, que as obras apenas imitam esse belo, esse espaço que Aristóteles encontra seria impossível. Nós nunca teríamos como avaliar objetos artísticos belos. Aristóteles cria, então, um novo conceito para a própria ideia de mímese. Mímese não é mais, de forma alguma, uma cópia, um simulacro, uma imitação do real, uma imitação daquela cama que ainda por cima imita uma ideia de cama, ou seja, imita um protótipo, uma imagem que estaria no mundo das ideias. A mímese não é isso em Aristóteles, a mímese é uma recriação. O termo aristotélico, como nós o traduzimos, é verossimilhança, ou seja, as obras de arte não são o real, não são um espelho do real, como propõe Platão em várias das alegorias que ele cria em A República. Ele diz que o pintor, por exemplo, em A República, é um homem com espelho às costas. O pintor de Aristóteles não é um homem com espelho às costas. De forma alguma, é um homem que recria a partir de dados que ele recolhe do natural, mas recoloca-os de várias outras formas, uma outra imagem que se assemelha ao real, mas é constructo, é poética, não é simulacro. Aristóteles mesmo diz, há o imitador da comédia e o imitador da tragédia. Aquele que imita pelo trágico é muito diferente daquele que imita pelo cômico. No caso do cômico, imitamos enfatizando as coisas ridículas, as coisas mais cômicas, mais tolas que a personagem possa ter. Agora, no caso do trágico, por exemplo, no caso de Sófocles, no caso do Édipo de Sófocles, a imitação só leva em conta aqueles aspectos mais elevados da personagem. Mesmo a sua ira, a famosa ira de Édipo, é uma ira elevada, é uma ira contra os deuses. Ele em nada é cômico. Ou seja, Aristóteles nos mostra como a obra de arte não é nunca uma cópia colada ao real, não é um simulacro, mas sim uma recriação poética, e é isso que admiramos nas obras. Se elas nos encantam, se elas provocam catarse, como diz Aristóteles, as tragédias que provocavam, então, na população que assistia, essa satisfação
por aquilo que estava sendo assistido, catártica, que expurgava várias questões que estavam ali no corpo social, se as obras de arte são capazes de fazer isso, não é porque imitam qualquer coisa fora delas. O que nós admiramos é exatamente a colocação das cores, a escolha das personagens, a seleção das palavras a que o poeta é levado, e é isso que admiramos, ou seja, admiramos a sua tecné, a sua arte, e não a sua imitação, nesse sentido menor, de Platão. Novamente, vocês vão estar se perguntando, mas agora voltamos a Platão e Aristóteles, nos separamos novamente daquele âmbito em que nós poderíamos discutir a arte no mundo, a arte que temos no mundo? Não é bem assim. Essa recolocação, essa reposição que Aristóteles faz, ela reaparece, por exemplo, num autor do Renascimento, como Leon Battista Alberti. Alberti, num livro chamado Da Pintura, vai dizer o quê? A pintura é como uma janela para a qual olhamos, ou seja, é uma reconstrução quase que verossímil do real. E mais, olhem aqui essa imagem que eu trouxe para vocês. Aqui embaixo vemos uma montanha pintada por Paul Cézanne. Ali em cima a foto desta mesma localidade que Cézanne teria imitado, segundo Platão. Percebam como a arte moderna em nada imita o real, muito embora muitas vezes se relacione com este real. Ou seja, se levássemos em conta apenas o belo como imitação, e muitas vezes levamos isso em conta, apenas aquilo que parece o real, não teríamos como entender a pintura moderna. E mais, não teríamos também como compreender filmes como aqueles que querem mostrar a violência ou que querem simular a realidade, vários filmes que tentam falar da realidade brasileira, por exemplo. O que podemos dizer desses filmes? Que eles são reais ou que eles são, na verdade, simulações que tentam causar no espectador um determinado efeito, uma determinada catarse, como diria Aristóteles. Portanto, essa nova reposição aristotélica do termo mimese e do termo belo permite-se pensar estética também como uma filosofia da arte, ou seja, como aquilo que permite que pensemos quais são os pressupostos que estão antes da arte, que permitem que a arte se dê, sem que a gente cole a ideia de arte, é uma ideia de imitação de alguma outra coisa. E, como vocês viram aí no exemplo do Cézanne, é evidente que a pintura moderna e contemporânea ainda mais, em nada deve a essa ideia de cópia platônica. Talvez se aproxime muito mais àquela ideia de Alberti, da pintura como janela, mas como uma janela recriada a partir dos conceitos de mímese de Aristóteles. Bom, chegamos então ao último tópico dessa nossa aula, que eu intitulei Estética e Arte, já que falamos do termo estética e do termo arte dentro da filosofia da arte. Agora vamos falar de estética e arte como experiência existencial, histórica e política do homem. Se vocês perceberem, até agora falamos de estética relacionada à epistemologia, estética relacionada à poética, ou seja, a recriação de obras de arte, aquela possibilidade de pensar as obras de arte a partir da filosofia, mas em ambos os casos nós estamos fora da história. Nós estamos mais num plano que seria propriamente filosófico, anistórico, em que os termos são tratados a partir de questões ligadas ao conhecimento ou mesmo às obras. Vários autores vão pensar exatamente essa ideia de estética, que essa ideia de estética desligada do contexto histórico e desligada de uma possibilidade de pensar as experiências do homem num contexto social, elas criaram muitos problemas. Estou pensando aqui em autores que vocês vão ler durante os textos do curso, como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Karl Marx, por que não? E vários outros dessa corrente que vão tentar pensar, então, o homem e a sua experiência dentro de um feixe de questões materiais, de questões sociais.
Ou seja, esses autores vão tentar pensar que não existe nenhum belo essencial, porque não podemos pensar que exista um homem essencial. Existem sim formas socialmente configuradas de configurar a própria sensibilidade humana. Em outras palavras, como diz Adorno, nunca podemos dizer que existe um acorde de dó ou de ré em si mesmo. Um acorde de dó ou de ré só pode ser pensado, portanto só é, dentro de um quadro histórico. Não existe uma cor boa ou uma cor ruim. Existem cores que se relacionam historicamente com contextos que formam, portanto, a própria sensibilidade do homem, a própria condição estética do homem, portanto, é uma condição que se dá nessa historicidade, é perpassada por essa historicidade. Percebam como esse tópico, que eu deixei para o final, permite amarrar as outras duas questões e fechar aquela nossa aula do começo, voltando do belo, das obras de arte para a sociedade de consumo e aquilo que Adorno chama de indústria cultural. Nós podemos, então, retornar todas essas questões e fazer com que elas iluminem o próprio cotidiano dos nossos alunos. Ou seja, podemos pensar como é que a percepção é formada historicamente por essa sociedade dada e como também as obras de arte podem se relacionar com essa sociedade. Se elas são apenas cópias dessa sociedade, ou aquelas quilandas que encobrem grilhões, como diz Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ou se essas obras, em vez de serem apenas imagens da sociedade, se elas são ativas, se elas podem mudar a sociedade. Olhem aqui as imagens que eu proponho para vocês. Aqui nós vemos primeiro um quadro impressionista de Camille Pissarro, que é o Boulevard de Montmartre, pintado em 1897. Esse boulevard, pintado por um impressionista, é feito de pinceladas soltas, de pinceladas que não mais criam um desenho fixo, é feita, portanto, de uma espécie de fluidez, que o autor, como Walter Benjamin, vai chamar de vivência de choque. São as vivências modernas, a própria sensibilidade moderna, quebrada em fragmentos, que nunca pode formar um laço mais forte, portanto, porque você está numa miríade de impressões, num caleidoscópio de impressões, que forjaria, portanto, o próprio solo de onde essa obra de arte pode surgir. Isso equivale a dizer que apenas uma sensibilidade moderna poderia configurar esta obra moderna, porque apenas uma sensibilidade ligada às vivências de choque, apenas uma sensibilidade desestruturada, entre aspas, poderia dar conta de uma representação ou uma apresentação deste teor. O impressionismo, portanto, não é determinado pela sociedade, não é isso que se trata, mas sim é produzido e produz também uma sensibilidade em tudo moderna, perpassada, portanto, pela historicidade do século XIX. A outra imagem que eu mostro para vocês é do Boulevard de Paris após as reformas que Paris sofreu no século XIX. Percebam como a obra de Pissarro se relaciona com essa fotografia não como cópia, mas sim como uma reconfiguração dos estímulos que a rua contemporânea, a rua da modernidade do século XIX, propunham para os seus transeuntes, para os passantes, para os homens que passam, que andam por essas ruas do século XIX. Dentro deste quadro, é muito importante pensar que os nossos alunos estão imersos em uma cultura que, se não é mais moderna, é produto da modernidade. Uma cultura que se dissolve numa miríade de estímulos cada vez maiores, cada vez mais múltiplos, cada vez mais desestruturados nesse sentido, e que essa sensibilidade dos nossos alunos, ela levaria então à configuração de obras de arte ou de, hoje em dia é difícil falar de obras de arte, né? Atividades artísticas, atividades criativas múltiplas, que para darem conta ou para criticarem também esta nova configuração sensível. Essa nova configuração mimética.
é mímese, mas mímese, como nós vimos com Aristóteles, não necessariamente precisa ser algo colado ao real. É algo colado, sim, à experiência e às percepções dos observadores. Colado, portanto, a essa historicidade de que os observadores são perpassados, pela qual eles são formados, inclusive. Nós estamos situados na história. É isso que dizem esses autores contemporâneos. E para fechar a nossa aula, eu vou propor a análise, agora não mais de uma pintura, mas de uma poesia. Essa análise é bastante famosa, é a análise que um autor alemão chamado Walter Benjamin propõe de uma poesia de Charles Baudelaire, poeta do século XIX. A análise dessa poesia tenta captar nela vários aspectos dessa sensibilidade forjada no século XIX, vários momentos dessa experiência, ou melhor, como diz Benjamin, dessa vivência desestruturada que a modernidade propõe. Vamos ler comigo a poesia, traduzida aqui por Jamil Haddad. A uma passante. A rua em derredor era um ruído incomum. Longa, magra, de luto e na dor majestosa, uma mulher passou com a mão faustosa, erguendo, balançando o frestim e o debrum. Nobre e ágil, e tendo a perna assim de estátua exata, eu bebia em minha crispação no seu olhar, céu que germina o furacão, a doçura que embala e o frenesi que mata. Um relâmpago e após a noite, aérea beldade, e cujo olhar me fez renascer de repente. Só te verei um dia e já a eternidade? Bem longe, tarde, além, jamais provavelmente. Não sabes aonde vou, eu não sei aonde vais. Tu que eu teria amado e o sabias demais. O próprio título da poesia demonstra que Charles Baudelaire está tratando de uma passante, de uma transeunte, de uma mulher que passa por ele nessa experiência ou nessa vivência moderna rápida de choque. A mulher passa por ele e mergulha novamente na multidão. Como diz Benjamin, é pouco dizer que esse poema só poderia se dar na modernidade. Isso é evidente, essa mulher sem nome e esse rosto que logo se perde na multidão, ao qual o poeta crê que teria amado, mas já não sabe, já não pode segurar essa experiência que lhe escapa das mãos, é evidente que essa experiência só poderia se dar no mundo da multidão, no homem da multidão moderna, nessa multidão que não tem rosto e que é uma experiência que nós conhecemos muito bem, ampliada em muito na nossa experiência cotidiana de homens contemporâneos, se não modernos. O que Benjamin nota, além dessa multidão que aparece sem aparecer, já que ela é pressuposto dessa passante que some, é que o homem que olha fundo nessa mulher tem um olhar desatento, tem um olhar frouxo, tem este olhar, então, de relâmpago, de céu que germina o furacão, de céu de um frenesi que mata e de uma doçura que embala. Este homem, então, que crê que teria amado essa mulher, mas que não consegue segurar essa experiência por mais que um momento. Essa experiência, portanto, se constitui como aquela pintura do Pissarro, de pinceladas frouxas, soltas, é uma sensibilidade própria, portanto, de um século que se acelerou, em que tudo se acelerou, que é aquele que pressupõe o nosso, que antecede o nosso. Não, antecede não, né? Porque nós estamos no século XXI. Que antecede em 2 séculos o nosso. Que precede em 2 séculos o nosso. E, por fim, eu gostaria que vocês voltassem a essas imagens que nós já vimos na primeira parte da nossa aula. Aqui no canto, a roda de bicicleta de Marcel Duchamp. Ali em cima, a pintura de um cubista que trata de um pedaço de jornal, de um pedaço de violão e de várias sombras, todas elas desconectadas como se fossem uma vivência de choque, e abaixo o contrarrelevo de Tatlin, em que se suspendem esses ferros, essas ferragens por cordas, e nada é representado a não ser a própria máquina, a própria maquinomorfia do mundo moderno.
Se nós podemos tratar essas imagens, como tratamos no começo da aula, dentro de uma ideia de juízos de gosto, podemos retomá-las também por essa ideia de historicidade. Apenas uma sensibilidade forjada pela modernidade, ou seja, pelas vivências de choque da modernidade, apenas essa experiência poderia dar conta dessas obras. E mais, essas obras, elas só se configuram a partir dessa vivência. E o que poderíamos dizer desta última imagem que deixo para vocês, a imagem de Andy Warhol, que é, vamos dizer assim, o precursor de muito do que nós vemos na arte moderna e contemporânea hoje. Essa imagem das várias Merlin, das várias imagens de fotografia de uma atriz que se reproduzem e se repetem infinitamente, sem nenhum nexo narrativo, sem nenhum nexo entre elas. Creio que vocês em suas aulas podem também retornar a essas imagens, retornar a esses questionamentos. Vale lembrar, nenhum deles conclusivo, não há respostas, há questões que se formulam a partir dos textos e a partir das questões filosóficas que se dão pouco a pouco e que vão recriando e reconfigurando aspectos que podem ser elaborados por vocês em sala de aula e que dão conta, num certo sentido, pelo menos das questões, se não das respostas, daquele primeiro quadro que seus alunos provavelmente teriam levantado ao serem perguntados sobre o que é estética.